estava falando do passo 3, certo? Para desenergização. A gente já falou do passo 1, que é o seccionamento, certo? Do passo 2, que é impedimento da reenergização, certo? Só lembrando, a gente está falando, seguindo os procedimentos que a norma recomenda, que a gente tem que seguir para que se garantir que o circuito esteja desenergizado, certo? E a gente vinha falando do passo 3, que é justamente a constatação da ausência de tensão, certo? Então, que a gente pode utilizar diversos aparelhos. Então, aqui a gente tem algumas dicas para escolher o detector adequado para a gente utilizar nesta parte, certo? A constatação da ausência de tensão. Você deve considerar alguns aspectos deles, como por exemplo, o detector pode ser de contato ou proximidade, como por exemplo, um multímetro é um detector de contato, certo? Tem alguns multímetros também, os alicates, que não são de contato, que ele utiliza como pressuposto o campo eletromagnético para lidar com o resultado, certo? Mas existe chave teste também que você constata a ausência de tensão, existem sensores, certo? Então ele pode lhe dar como resultado um valor numérico, ele pode lhe dar um brilho, certo? Um sinal luminoso, ele pode dar um sinal acústico ou ambos, ele pode emitir um som e acender alguma luz, por exemplo, uma luz de determinada cor significa que tem determinado nível de tensão, outra luz de outra cor significa outro nível de tensão. E para isso existem muitos aparelhos que trabalham como sensores, certo? Existem muitos sensores, muitos aparelhos, chave teste, muitos multímetros que dá para você realizar essas atividades, certo? Então cada detector tem um campo de utilização definido por uma tensão. Então, dependendo do campo de aplicação, dá para você fazer um levantamento e ver melhor quais são aqueles detectores que dá para aquela maior aplicação, certo? O manual do fabricante também já tem falando qual o campo de aplicação dele e tudo mais, certo? Após a gente fazer os 3 passos, a gente precisa fazer um aterramento temporário e equipotencialização dos circuitos, certo? O que seria então equipotencialização? Eu não sei se vocês se recordam, mas no caso lá que a gente estava falando no início das aulas, que a gente falou sobre, no caso de um sistema de transmissão, certo? Numa subestação dessa, que a gente tinha um nível de tensão muito elevado, que a gente estava sujeito a uma tensão de passo, eu citei que o sistema de aterramento deles normalmente recomenda-se e normalmente também é feito de tal forma que a distância de 1 metro tem o mesmo nível de tensão. Então, quando você está andando aqui, que você dá os passos com menos de 1 metro, então você está no mesmo nível de tensão, então não há uma diferença de potencial, e, portanto você não fica sujeito a uma descarga elétrica, certo? Então, equipotencialização, a grosso modo e de uma forma bem simples, seria justamente isso. Garantir que determinados pontos, 2 pontos diferentes, 2 aparelhos diferentes, 2 meios diferentes, esteja no mesmo potencial. Por exemplo, se eu tenho carcaça desse aparelho aqui está com 220 volts, que seria um risco enorme. E esse outro também está com 220 volts, ou digamos, trabalhando com 220 volts, certo? Então esses 2 aparelhos estão equipotenciais, eles possuem a mesma tensão, certo? Não existe diferença de potencial entre eles, certo? Então, a depender disso aí, só que ele considera-se como equipotencial. Só que para o sistema de segurança, para garantir a segurança, a gente faz essa equipotencialização com referência à terra, certo? Que o potencial vai ser 0. Por quê? Porque assim eu garanto a sua segurança, garanto que você está livre de receber um choque. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um motor, certo? Aqui a gente está botando um motor, só que o motor ele não tem que ter um aterramento temporário, tem que ter um aterramento permanente, certo? Até porque ele tem a carcaça dele, certo? E aí você vai estar em contato, então você não pode estar sujeito a uma descarga elétrica na carcaça do motor, caso ocorra algum erro, alguma parte interna dele do condutor se rompa, encoste na carcaça e você fique sujeito a essa descarga elétrica, certo? Mas, levando em consideração que o motor a gente teria a malha de aterramento, certo? Que é todas as hastes e os condutores que ficam na terra para garantir esse escoamento da corrente em caso de algum defeito.
o que a gente vem sempre chamando de massa, nesse caso que seria a carcaça do motor. Então o que é que eu faria? Ligaria a carcaça do motor ao sistema de aterramento, ou seja, ao terra. Esse sistema de aterramento, ele tem toda uma norma por trás também, e tem cálculos que devem ser feitos para se verificar se eu preciso da malha de aterramento, se só uma haste é suficiente para o aterramento, certo? Por quando que eu tenho que colocar a malha, eu levo em consideração as características do solo, certo? Entre outros fatores. Então, não é simplesmente pegar uma haste e enterrar e dizer assim, meu sistema está aterrado. Você tem que ter garantias disso, você tem que ter segurança disso, certo? Então, o aterramento funcional, certo? Justamente a função dele é justamente garantir essa equipotencialização. Porque você fez o seccionamento do circuito, certo? Você impediu a reenergização, você constatou a ausência de tensão, só que você tem que fazer esse aterramento funcional. Porque quando você faz esse aterramento funcional, você leva as partes metálicas do circuito para o mesmo potencial do terra. Então, se alguém, por algum acaso, conseguir, mesmo que você tenha botado impedimento de reenergização, ou seja, você botou cadeado e tudo lá, ou alguém conseguiu trazer esse cadeado, reenergizar o circuito, ou algum defeito aconteceu, porque defeitos podem acontecer, certo? Então, a gente está sempre sujeito a esses riscos. Então, aconteceu algum defeito, alguém religou o circuito e reenergizou, e você está trabalhando. Se você estiver com aterramento temporário, certo? Então você não vai correr tanto risco assim, se você não tivesse esse aterramento temporário, porque toda a tensão vai ser filtrada para a terra. Então, com certeza, algum dispositivo de proteção vai desarmar quando isso aqui acontecer, certo? Porque toda a tensão é como se estivesse havendo um curto-circuito, certo? Então, você faz o aterramento temporário, garantindo essa equipotencialização. Só que para fazer o aterramento temporário, a gente não utiliza o mesmo procedimento que estava demonstrado na figura, no caso do motor, porque ele tem a haste, tem a malha de aterramento, tem as hastes, tem tudo. Como é temporário, você vai ter que remover esse aterramento depois, quando você finalizar toda a execução da tarefa, certo? Então, existem diversas maneiras de você fazer esse aterramento temporário, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um kit que você pode fazer o aterramento temporário, certo? Aqui a gente teria os locais que dá para você conectar, certo? Para fixar na carcaça do aparelho, do elemento, para fixar nos fios onde você quer fazer a equipotencialização, e esse outro você fixaria na barra de aterramento ou no sistema, na malha de aterramento, certo? Só que isso aqui, ele pode ser alterado, dependendo do seu supervisor, dependendo do engenheiro que esteja executando a atividade, ele pode alterar a metodologia de fazer isso aqui. O método que ele vai fazer não é tão relevante. O importante é que ele faça o aterramento temporário, certo? Isto que é o importante. Então, o que é aterramento temporário? Será se nessa imagem que a gente tem aterramento temporário, certo? Aqui a gente teria um chuveiro, certo? Aqui o cidadão fez a proeza de pegar o terra e colocou no copo de terra, certo? Fez um aterramento temporário. Só que o que ele esqueceu é que a função do aterramento em geral, o aterramento temporário tem a mesma função do aterramento em geral, que é justamente um caminho pelo qual a corrente, alguma corrente de curto, alguma corrente de alguma anomalia que possa acontecer, vai escoar para o terra, garantindo então a sua proteção, certo? Garantindo então a proteção de quem vai estar lá. Então aqui a gente não tem caminho para a corrente escoar, certo? Sem falar que, como eu citei no slide anterior, para que se faça um aterramento de forma eficiente, de forma adequada, é necessário cálculos, é necessário seguir normas, é necessário seguir toda a teoria, para que eu faça o levantamento também do solo, para ver a resistência do solo, e aí eu chego à conclusão, se só uma haste funciona, só uma haste é suficiente, eu preciso fazer um sistema de aterramento, uma malha de aterramento. Qual malha de aterramento eu tenho que fazer? Qual o tamanho, certo? Como? Então, mesmo que ele viesse aqui só aterrasse uma haste, ele também não estaria 100% garantido que o seu sistema de aterramento estava funcionando. Sem falar do risco que a gente tem na parte superior desse chuveiro, certo? Então, esse chuveiro que provavelmente também, do jeito que está aqui, não tem dispositivo de proteção, ou seja, a gente vai falar mais na frente também, e a NBR 5410, que é outra norma também
que estabelece procedimentos de segurança, ela cita que, no caso de chuveiros, por exemplo, além do sistema de aterramento lhe garante mais segurança? Sim, com certeza. Por quê? Supondo que aconteça alguma anomalia, algum curto-circuito, certo? Algum condutor, supondo que algum condutor desse aqui, por algum motivo, entre em contato com a água, você está lá tomando seu banho tranquilo e sossegado, quando esse condutor entrar em contato com a água é condutora, ou condutora de eletricidade. Então a eletricidade vai se perpetuar durante a água e vai atingir todo o seu organismo, certo? Então, só o aterramento funcional não resolve. Tanto é que a NBR 5410 estabelece que alguns estabelecimentos, como por exemplo o chuveiro elétrico, além de ter tudo isso, dispositivo de proteção, ele tem que ter um dispositivo DR ou IDR, como a gente vai ver, que é o dispositivo de proteção residual, que ele é mais sensível para essas aplicações, certo? Ele vai lhe proteger em caso de algum defeito que venha a surgir na instalação. Ele vai perceber esta fuga de corrente, certo? E portanto ele vai desarmar e vai cortar a alimentação do chuveiro, no caso, e você vai estar protegido. Então, muito cuidado com isso aqui, muito cuidado com esse tipo de ligação. O chuveiro elétrico é um aparelho muito potente, certo? Então, muito cuidado por quem você vai mandar fazer suas instalações, por quem você está tomando banho ali tranquilo, sossegado, só que você pode estar próximo a uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir e você vê todo dia aí e não dá a mínima importância, certo? Não, já tem 10 anos que esse negócio está aí e nunca deu nada. Mas cuidado, porque se algum dia ele vem acontecer, ele pode tirar a sua vida. Então cuidado, aterramento temporário, isso aqui não é temporário, certo? Aterramento temporário, ele tem todo um procedimento para se seguir também, certo? Então, feitos os 4 passos, certo? A gente tem o passo 5, que é a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Só que o que seria a zona controlada? Caso você tenha tido acesso ao material que está disponível para vocês em PDF, antes de começar as aulas, caso você tenha ter acesso, você já tem, ter acessado no caso, ter pelo menos olhado, ou ter lido a norma NR10, vocês vão ver lá que no anexo 2, a gente tem as definições do que é zona controlada, certo? Então, o que seria zona controlada? Zona controlada, na verdade, ela vai ser a área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível de dimensões estabelecidas, de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, de acordo com o disposto no anexo 2. Ou seja, no anexo 2, quando a gente for lá, vai ter uma tabela, certo? Uma tabela na qual vem dizendo que, de acordo com esse nível de tensão tal, qual é a minha área, a minha zona controlada, nível de tensão tal, qual é a minha área controlada. E aí ele bota 2 figuras lá, que ele dá essas nomenclaturas, certo? ZL, ZP, ZR, PE, certo? Então, a depender do nível de tensão, eu preciso de uma isolação de uma determinada área, que isto me garanta que eu estou dentro de uma zona controlada, e essa zona controlada, só quem vai poder estar tramitando nela, transitando nela, seja pessoas autorizadas a estar trabalhando. Como por exemplo, muitos de vocês, eu não sei se já fizeram todo esse procedimento, mas por exemplo, quando você vai executar uma tarefa, que você coloca ali cones e coloca fitas impedindo que outras pessoas tenham acesso, você está definindo uma zona controlada, certo? Eu só não sei o que realmente a maioria das pessoas fazem, se eles fazem isso baseado no nível de tensão e seguindo essas determinações. Porque a depender do nível de tensão, a zona controlada que ele definiu apenas com os cones ali e o quadro de isolação, não seja suficiente para garantir que a sua zona controlada esteja realmente definida. Ou seja, talvez você definiu uma zona de controle menor do que é necessário. E aí outra pessoa que vai passando lá, que deveria estar na ZL, que é chamada zona livre, ou seja, acessível para as outras pessoas transitarem, possa ser atingido por alguma descarga elétrica ou sofrer algum dano, ou até um equipamento, uma chave cair e machucar essa pessoa, certo? Então, a gente tem o anexo lá, que tem todo o quadro. Eu não trouxe o quadro para a gente
colocar aqui, certo? Até porque, mais uma vez, eu repito, a materialização desse curso, a materialização da norma, certo? Fazer com que isso materialize só depende de você. A norma aqui e o curso tem caráter exclusivamente para lhe orientar. Então está aí a orientação na norma. Tem no anexo 2, tem lá todo o quadro mostrando nível de tensão, qual é a zona controlada, qual o raio, certo? Então quando vocês forem executar, ou se quiserem fiscalizar, como no início da aula a gente viu, certo? No início do curso a gente viu justamente a imagem que mostrava que todos juntos somos mais fortes, certo? Então, se você quiser realmente fiscalizar, você vai lá, dê uma olhada, pode até medir qual é o raio da sua área controlada e então verificar se está de acordo com a norma, porque dá para você saber qual o nível de tensão daquela área ali que você vai trabalhar ou que determinadas pessoas estão trabalhando, certo? Então, esta área controlada, lá no anexo, ela traz essas duas figuras, certo? E aí, uma seria, no caso, de você executar uma tarefa aqui, por exemplo, e todas as suas remediações aqui ser obrigado a entrar dentro da minha zona controlada. Outra seria, no caso, você executar aqui e ter algum aparelho, alguma camada isolante aqui, e isso já mudaria o que eu chamo de zona controlada, o que a norma chama de zona controlada, certo? Como por exemplo, só abrindo um parêntese aqui, eu estou citando o caso raio, certo? Quando a gente tem uma circunferência, certo? Eu gosto de abrir esses parênteses de vez em quando porque não tenho certeza se você conhece ou não, tem conhecimento ou não de algumas dessas nomenclaturas, raio, diâmetro, circunferência e tudo mais. Então quando a gente tem aqui a circunferência, a gente tem o diâmetro dela, certo? Seria todo o diâmetro. Então quando eu falo do raio, estou pegando só esta parte aqui da metade, certo? Então se eu estou executando a tarefa neste exato momento aqui, e eu digo que o raio da minha zona de controle são 3 metros, então para aqui eu tenho 3 metros, para ali eu tenho 3 metros, na minha resposta eu tenho 3 metros, para todos os lados eu tenho 3 metros, certo? Então este é o meu raio, certo? E no caso do exemplo, como eu citei, supondo eu aqui, o PE, certo? ZR, todos esses são definidos na norma, como por exemplo, o ZL, ele é a zona livre, ou seja, seria a zona no qual a pessoa poderia transitar sem estar exposto a risco, certo? Seria a zona que ele estaria livre de perigo, uma zona, ele está fora da zona controlada, certo? Porque na zona controlada só quem pode estar transitando são os trabalhadores autorizados. O ZC, no caso, aqui no caso se eu tenho alguma parede isolante, após o isolante eu já tenho a minha zona livre, certo? O ZZ é a zona controlada restrita aos trabalhadores autorizados, ou seja, toda essa parte aqui, cinza, a gente chama de zona controlada. Quem pode ter acesso a esta zona? Apenas trabalhadores autorizados, pois eles já vão ter passado por todo o levantamento da APR, já feito todo o levantamento, já vão estar sabendo de todos os passos que já foram utilizados para desenergização, certo? Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, certo? E aí já vai estar nessa área aqui, com certeza, já com todos os aparelhos de proteção individual, de proteção coletiva, como deve ser. Então apenas eles estão autorizados a estarem nessas imediações. ZR é a zona de risco restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. Então você tem os trabalhadores autorizados, que podem ficar por ali, certo? E tem a outra área que é mais restrita ainda, apenas aos trabalhadores que estão com os instrumentos adequados e com proteção adequada, certo? Ou seja, é uma área mais restrita ainda. O que seria ZR? Seria essa outra área de raio menor. Na norma, lá no anexo, ele traz claramente qual o raio de ZL, qual o raio de ZR, qual o raio de ZC, ou seja, a depender de cada nível de tensão, esses raios vão mudando, certo? Lógico que quanto maior o nível de tensão, maior vai ser o raio, certo? Então ela traz todas essas definições
E o PE é o ponto da instalação energizada, certo? Então, esse pontinho vermelho é o ponto onde eu tenho instalação energizada. Então, dependendo do nível de tensão dela, eu preciso de um raio maior ou menor. Um raio também, esse raio maior, ele é dividido em 2 sub-raios, certo? Onde eu posso ter apenas trabalhadores que estejam com equipamentos adequados, com toda a ferramenta adequada para executar aquele serviço. Na outra área, eu posso ter trabalhadores autorizados que possam estar ali para estar dando alguns auxílios, certo? E na outra área, os trabalhadores livres, certo? As pessoas livres, então, não estão mais dentro da zona de controle. E isto varia na zona de controle, onde eu não tenho nenhum isolante nas imediações, e na zona de controle que eu tenho algum isolante nas imediações, certo? E o SI é a superfície isolante construída com material resistente e dotada dos dispositivos de segurança. É justamente esse aqui que eu chamo de material isolante. Então, se eu tenho alguma superfície aqui isolante, então após ele eu já tenho a minha zona livre, certo? Porque ele já está me garantindo essa segurança, certo? Então, pessoal, a gente falta só vermos o próximo passo, que é o 6, certo? Que é a instalação de sinalização de impedimento de reenergização. A gente já comentou sobre ele. Então, o que seria isso aqui? Instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Seria simplesmente no momento em que o supervisor ou quem for lá executar a parte de desenergização do circuito, ele já pode aproveitar aquele momento para colocar. Quando colocar o lacre, o cadeado, ele já pode colocar justamente essa faixa lá, dizendo: estou trabalhando neste equipamento. Bota a foto, bota o nome dele, certo? Se quiser colocar telefone ou alguém tiver dúvida, ou o horário que começou a trabalhar, o horário que vai terminar. Então, com esses 6 passos, você garantiu que o circuito está desenergizado, certo? Então, após garantir isto, a gente passa para reenergização. Então, no próximo bloco, na próxima aula, a gente continua com reenergização.